aqui em Fortaleza, né, professor Nilton? Ontem, na hora que vamos levantar para ir embora, eu falei, peraí, pessoal, tem que pagar a conta. Aí, o colega que estava nos acompanhando, fique tranquilo que já está pago. Se eu soubesse, eu tinha bebido mais. Tinha comido melhor. Estou brincando, comi muito bem. Mas, realmente, aqui, a gente é muito bem tratado. Eu tive a oportunidade de conhecer Fortaleza no mês de dezembro do ano passado. A oportunidade que eu vim bater um papo aqui com alguns colegas sobre esse tema, falência e recuperação de empresas. E naquela época já estava plantada a ideia da gente buscar aqui no Ceará produzir eventos nesse sentido, uma matéria que é de importância social para o nosso país, para o momento econômico que a gente ainda atravessa. E, sobretudo, porque é constante a necessidade que a gente tem de se capacitar, de se aprimorar e de se aperfeiçoar dentro da falência e da recuperação judicial. Eu fico muito feliz, doutor Ângelo, quando o senhor disse que a escola da magistratura aqui ela é aberta ao público, à sociedade jurídica. E digo isso porque o senhor Nilton já foi diretor de escola da magistratura federal, o Daniel também já foi demandando nos cursos da escola da magistratura de São Paulo. A gente vê que muitas escolas de magistratura, na verdade, elas estão fechadas aos magistrados. Eu tive a grata satisfação de ver no meu estado um curso produzido, o primeiro curso da Escola Superior da Magistratura do Mato Grosso, produzido para promotores, advogados, juízes, e depois um módulo destinado a administradores judiciais, outro a promotor, outro ao juiz, aos magistrados. Então, é muito bacana quando a gente vê essa aproximação. Eu acho que tem que ser isso mesmo. A gente está lidando do mesmo instituto. E é bom quando a gente fica diante de uma plateia multidisciplinar dentro dessa seara. Aliás, com todos os agentes envolvidos. Eu tive que brigar por isso, porque realmente havia essa tradição de que a escola era só para os magistrados, né? Eu lutei muito quando fui diretor da escola para dizer, olha, eu acho que é uma prestação de serviço à comunidade. Claro que para os juízes também, mas por que não abrir para a comunidade, né? E graças a Deus, acho que essa mentalidade mudou e hoje isso é feito dessa maneira que você está mencionando, que eu acho muito mais justa. A gente consegue alcançar, né? A gente está trabalhando na cultura jurídica. Bom, meus amigos, eu não inverti a palestra aqui, o meu horário era já no final da manhã. Eu dei uma desculpa que eu tive que antecipar meu voo para o meio da tarde de hoje, então eu não poderia falar muito tarde da manhã, que na verdade não dá para falar depois do Daniel. Então eu falei, vou deixar o Daniel para depois, vou trocar com ele, porque ainda mais ele que é membro da reforma da lei no Ministério da Fazenda e vai vir com essa palestra hoje, cujos temas, se não me engano, estão quentes, né, Daniel? Porque o projeto voltou agora para o Ministério da Fazenda. Enfim, então, brincadeiras à parte, meus amigos, eu quero bater um papo um pouco genérico, não preparei nenhum slide, justamente por pretender buscar aqui a informalidade e esse contato direto, e aqui, como o professor Nilton fez ontem, faço hoje também no sentido de deixar todos vocês à disposição para poder intervir, contribuir, perguntar, é um bate-papo, ok? Nós comentávamos agora na cantina, eu e o Abimael, com o William, sobre... Ele falou, Bruno, como é que está o fisco nas recuperações judiciais? Tema que o doutor Abimael vai abordar hoje à tarde. Tem encerrado recuperação judicial com tributo em aberto? Tem encerrado, Daniel, em São Paulo? No Mato Grosso também. O Mato Grosso do Sul também, o Paraná também. Até porque não tem uma solução até esse momento, Abimael, para o crédito tributário, né? Tem lá a determinação da Lei Complementar 118, tem o artigo 155A do CTN, e aí surge uma medida provisória em 2014 pior que o refis. Não dá para entender, né? Bom, quando começou essa lei, portanto, 11.101/2005,
várias dúvidas me foram surgindo naquela época. Até porque era uma lei nova, todo mundo tinha que se adaptar, começaram a surgir algumas recuperações judiciais, onde a gente não sabia nem como se portar diante de uma assembleia de credores. E eu brinco que quem começou nadou de braçada, sobretudo aqueles que precisavam se viabilizar, que precisavam efetivamente buscar a sua reorganização, a sua reestruturação, teve maiores chances, até porque eu me recordo, por exemplo, de planos aprovados com 2 anos de carência, 15, 20 anos de pagamento e 90% de deságio. E a primeira assembleia que eu participei, no ano de 2005, eu vi alguns credores falando, mas isso não pode, isso não existe. Mas ninguém falou nada na assembleia. Comentava um do lado do outro, isso não pode. Ninguém conhecia a dinâmica de uma Assembleia Geral de Credores. E aos poucos a gente foi aprendendo e, enfim, é um aprendizado constante. Mas a lei, ela traz os 3 principais agentes do processo falimentar e recuperacional, como sendo o magistrado, o Ministério Público, o representante do Ministério Público e o administrador judicial. E o administrador judicial, efetivamente, ele é e deve ser o profissional que traga o elo entre judiciário, credores e a recuperanda, e o devedor. Não é à toa que hoje, inclusive, se sustenta a mediação na recuperação judicial. Não sabe ainda como aplicar, não sabemos ainda como regulamentar, mas se sustenta a mediação na recuperação judicial, cujo papel pode ser explorado e deveria ser explorado, deve ser explorado pelo administrador judicial. Eu olho para o passado, eu atuo ainda em processos do Decreto-Lei 7661, e a gente vê uma distância extremamente significativa do decreto para a Lei 11.005 de 2005. Especialmente quando a gente olha para o interesse dos credores, quando a gente olha para a participação dos credores, como é hoje no processo recuperacional, e com relação especial às mudanças das práticas do administrador judicial, compreendendo esse papel, sobretudo social, que ele tem que exercer em processos dessa natureza. Eu falo que eu tenho um pouco de pavor do decreto, e não é à toa. A gente se depara aí com falências de 16 anos, 18 anos, 20 anos, aqui tem de 30? Já teve? 30 anos, né? Acho que em São Paulo tem, na terceira vara deve estar cheia de... São Paulo criou uma vara específica no mês de dezembro, que é a terceira vara, para cuidar só dos processos do decreto-lei. É isso, Daniel? Só do decreto-lei. Tem um em São Paulo que começou em 94 e foi encerrada. 94? Infelizmente, essa dinâmica do decreto, ela atrasava, né? Onde já se viu você ter que ter o quadro geral de credores consolidado para poder começar a atender os ativos. Matéria que foi relativizada, mas que alguns magistrados ainda aplicam, né, na letra fria da lei. Bom, enfim, a gente vê, inclusive dá para se aplicar a Lei 11.005 de 2005, em toda a dinâmica processual para a gente acelerar. E não é à toa, o Daniel vai abordar isso muito bem, que o projeto de lei que saiu do Ministério da Fazenda e voltou, e ele traz aí a ideia de que o administrador judicial tem que realizar os ativos no prazo de 180 dias na falência. Bom, enfim, na prática vai ter aí as exceções, mas eu não tenho dúvida que isso vai trazer novos rumos para o processo falimentar. Pois bem, mas voltando à figura do administrador judicial, todas as atribuições do administrador judicial, seja na falência, seja na recuperação judicial, estão dispostas no artigo 22 da Lei 11.005 de 2005, e aqui eu parto da premissa que todos nós aqui somos conhecedores da lei, então vou tentar literalmente bater
um papo para a gente poder estimular esse tema. 4 atribuições principais do administrador judicial, tanto para a RJ como para a falência, numa concepção doutrinária, seria a conferição de relatório inicial, verificação de crédito, prestação de contas e relatório final. Mas quando a gente olha para dentro dessas quatro principais atribuições, destacadamente a verificação de crédito, no meu entender, é a mais importante. É a mais importante porque, efetivamente, é o momento que você vai dizer quem é credor, quem não é credor, do quanto é credor, em que classe se encontra, e a partir disso nós vamos ter as pessoas que serão aptas, sobretudo, para poder votar o plano de recuperação judicial. Exatamente, a prioridade, né? E essa dinâmica, ela muda substancialmente na falência e na recuperação judicial. Também numa concepção doutrinária, a verificação de crédito nada mais é do que uma triagem dos créditos dividida em 3 fases, ou 3 etapas obrigatórias: publicação da relação de credores, a republicação dessa relação de credores, papel já exclusivo do administrador judicial, e a consolidação do quadro geral de credores. Uma figura ainda um pouco difícil dentro de qualquer falência, recuperação um pouco menos difícil, até porque se permite, e às vezes nós temos impugnações, habilitações retardatárias que demoram para serem julgadas, até por conta de provas que são produzidas e por aí vai. Mas, por que muda substancialmente o início dessas fases na falência e na recuperação? E aí, senhores, eu quero literalmente provocar para a gente discutir. Eu sou empresário, tive a minha falência decretada. Tem que depositar no cartório, na secretaria, os livros empresariais, relação de credores, ativos. Pergunto, qual é o compromisso que eu falido tenho com isso? Qual o compromisso do falido para poder apresentar essa relação de credores? Qual o compromisso que ele tem para fazer depósito dos livros empresariais? Qual a sanção prevista na Lei 11.101 de 2005, caso ele não apresente? Implicaria aí, professor Newton, no crime de desobediência, é isso? Tem magistrados presentes? Além do Dr. Cláudio, do Dr. Daniel e do Dr. Newton? Doutor Cláudio, o senhor já decretou prisão de falido por não depositar os livros empresariais? Não. Em juízo? Daniel também não. Seria um crime de desobediência, né? Mas acaba sobrando para o AJ esse papel, porque ele realmente ele fica descompromissado no momento em que se decreta a falência. E aí, senhores, diante do prazo que é curto para essa primeira publicação, que não seria, em tese, responsabilidade do administrador judicial, uma vez que ele tem a verificação de crédito dele começa a partir da publicação, ele não tem, seguramente, elementos suficientes, capazes de, naquela análise preliminar, verificar quais são os efetivos créditos. Se tem créditos criados, se não tem créditos criados, produzidos, fabricados, se tem credores que estão excluídos, enfim, então o procedimento acaba iniciando nessa etapa, obviamente com a publicação em diário oficial, jornais de grande circulação e outros meios de comunicação. Senhores, todos nós sabemos que os credores que não aparecem nessa publicação vão ter que postular a inclusão do seu crédito. O artigo 7º da lei é claro que ele tem que fazer a habilitação do seu crédito no processo falimentar ou recuperacional. E aqui nasce uma observação. Considerando que nessa primeira etapa de postulação de inclusão, habilitação de crédito ou oposição de divergência, suscitar a divergência de um crédito ou de uma classificação que foi atribuída, tanto a lei
quanto numa concepção doutrinária e jurisprudencial, se dispensa a figura do advogado. Não necessita nessa fase, por ser considerada uma fase de natureza administrativa, não se necessita da figura da capacidade postulatória do advogado. Eu pergunto para os senhores, seria importante a figura do advogado, desde essa primeira fase administrativa, para poder pleitear a inclusão desse crédito? Eu entendo que seria indispensável. Como eu entendo que é indispensável o advogado para mediação. A gente não pode querer, e aí agora eu estou sendo advogado mesmo, né? A gente não tem como passar sobre a figura do advogado nesse sentido. Principalmente porque a lei ela traz algumas condições específicas. Para eu poder, por exemplo, habilitar um crédito, eu tenho que demonstrar a origem do meu crédito. Se a pessoa não está assistida de um profissional que conhece minimamente a lei, ela vai ter dificuldade. Ela tem lá um cheque, 2 cheques devolvidos, e ela acha que esses cheques, por si só, vão habilitá-la no crédito. E aí até alguns advogados, às vezes, pensam, tem esse equívoco, né? Poxa, se eu for executar, eu não preciso demonstrar a origem. Se eu for entrar com uma ação monitória, eu não preciso demonstrar a origem. Considerando a abstração dos títulos do cheque, especificamente, e o princípio da autonomia. Ele, por si só, faz a prova da existência de uma obrigação. Mas, amigos, na falência e na recuperação, nós não temos a plena aplicabilidade do princípio da autonomia e da abstração. É necessário que a gente demonstre a origem. Outros documentos que possam lastrear. Eu até acredito que o melhor documento que possa demonstrar uma entrega de um produto, a comercialização de um produto, ou a efetiva prestação de um serviço, é a nota fiscal. Acredito eu que esse é o documento mais hábil que possa demonstrar efetivamente a origem de um crédito. Senão seria muito fácil. Eu vi já alguns julgados, no sentido de que, se tratando de cheque, não precisa demonstrar a origem. Eu sou contrário, acho que a gente tem que aplicar a lei, como ela diz, tem que demonstrar a origem, porque senão seria muito fácil. O William é meu amigo, antes de quebrar ele emite para mim um talão de cheque, eu vou lá, protesto todos os títulos, mas efetivamente nós não tivemos nenhuma relação negocial. Mas ele está vendo que está na iminência de quebrar, as ações estão aumentando, ele quer criar alguma forma de blindar o pequeno ativo que ele tem, duramente construído. Bom, certamente essas situações não existem. Não é verdade? Não existem situações como essa. Eu me recordo, meus amigos, só para fazer uma parte aqui. Eu demandava numa execução, numa cidade chamada Poconé. Poconé é uma região pantaneira, está dentro do Pantanal já praticamente, na porta do Pantanal Mato Grossense. E lá em Poconé eu fui estabelecido no processo, era uma execução já de 9, 10 anos, e tinha ocorrido uma penhora diária, né, de uma propriedade rural. E aí surge, no momento que eu estou dentro do processo, eu já tinha 1 ano na execução, surge um embargo de terceiros, dizendo, não, tem uma pessoa que comprou essa área, só não foi transferida para o nome dele ainda, porque ele não quitou, ele está pagando de forma adimplente, ele está adimplente com a obrigação. Foi parcelado em 8 anos, e a gente sabe que na dinâmica de compra e venda de propriedade rural, as parcelas geralmente são sazonais por conta da receita do agronegócio, seja pecuária, seja agricultura. A gente tem 2 momentos clássicos de pagamento no ano, principalmente em se tratando de agricultura, que seria a safra e a safrinha, às vezes 3 momentos. Mas enfim, o pagamento era anual. E ele traz para dentro do processo uma escritura pública de 8 anos antes e traz todos os comprovantes pagos, de 6, 7 anos pagos. Quando eu olho para aquilo... Oi? Algum receito de fevereiro? Não, não tinha nenhum receito de fevereiro. Mas o engraçado é que quando eu olho para a escritura pública,
Falei, meu Deus, ele fez mesmo. E foi feito certinho. E você olha e você não acha falha. E tem lá a prova do pagamento. Eu falei, não tem escapatória. Eu fiquei indignado. É uma advogada que trabalhava comigo no escritório. Eu coloquei ela, falei assim, você tem que achar alguma falha. E ela me procurou na sexta e falou, não encontrei nada. O prazo era na segunda-feira. Eu peguei no processo no final de semana. Eu trabalhei no judiciário, fui assessor nos primeiros anos da profissão, e eu trabalhei por uma época que a escrivã, aquela que eu chamava de escrivã, hoje eu acho que é gestora de vaga, não sei como é que chama aqui em Fortaleza. Diretor? Acho que em São Paulo também é diretor de secretaria. Né? Diretor de secretaria. Mas lá no Mato Grosso nós chamávamos de escrivão. Eu era escrivã, estava de licença médica, e eu fui para o lugar dela, para ajudar a secretaria. Eu tive algum contato, né, com os selos, especialmente. E aí, eu comecei a olhar o selo de 6, 7 anos antes. Falei, bom, essa época eu estava no judiciário. E o selo não era adesivado. Já era expedido pela Casa da Moeda, mas ele tinha um outro formato, ele não tinha todo aquele brilho. Eu fiquei encucado com aquilo, eu falei, poxa, mas como que esse selo está brilhando tanto, né? E aí, eu falei, eu vou lá no Funajures. Vou tentar descobrir quando foi emitido esse selo. E aí, para minha surpresa, eu descobri que o selo tinha sido enviado para o cartório, tinha 2 meses. E aí, quando eu vou na corregedoria do Tribunal de Justiça, eu descubro que estava tendo uma correção no cartório, e tinha inúmeras denúncias. Hoje é um cartório que sofreu intervenção, mas começou por aí o problema. E aí, quando a gente começa a falar dessas blindagens ilícitas, a gente acaba vendo muitas em se tratando de falência e recuperação judicial. De modo que o administrador judicial ele tem que fazer o seu papel fiscalizatório, não é com o objetivo de punir recuperando, muito pelo contrário. Eu entendo que é com o objetivo de trazer transparência para o processo, de atender a finalidade descrita no artigo 47 da lei. A lei não se presta ao interesse dos credores, nem ao interesse do devedor, ela se presta em razão da atividade, do que aquela atividade produz: emprego, renda, riqueza, pagamento de tributo, arrecadação, enfim. Então, a finalística social é muito mais importante do que os interesses de natureza individuais. Mas o administrador judicial ele tem que trazer essa transparência. Ele precisa gerar a credibilidade para o processo, o conforto, a segurança jurídica. Ele, de fato, tem que exercer com vigor esse papel. Eu atuo num processo atualmente, como administrador judicial em Cuiabá, onde eu sempre busco não ser 8 ou 80. Porque eu admito que, pela dinâmica de ser empresário nesse país, não é fácil. Tem um amigo nosso, Daniel, que é juiz do trabalho, é o grande cara da reforma trabalhista, o Marlos. Ele diz o seguinte: você quer colocar o seu patrimônio em risco? Abra uma empresa. Você vai colocar o seu patrimônio em risco todos os dias. Todos os dias. Né? E ele até brinca que ele estava fazendo uma audiência certa feita não lembro o nome da cidade, no interior do Paraná, mas ele estava fazendo audiência, ele reclamando sentou de um lado, reclamando do outro. Ele tem o hábito de perguntar o que originou aquela reclamação trabalhista. Ele perguntando lá para a reclamante, ele falou, tá, mas por que você, para o reclamante, por que você propôs essa ação? Não, a empresa que eu trabalhava foi assaltada, me deixaram lá com praticamente peças íntimas do corpo, na frente de todo mundo. E você está brincando com uma concessionária de veículo. E a ação era um dano moral decorrente da relação de trabalho. Então eu quero dano moral por isso. Tá, mas algum outro funcionário da empresa ficou na mesma condição que o senhor? Sim, ficou. Você está brincando. Foi dando corrida, né? Mas alguém ficou, o gerente ficou também. Então o gerente também ficou nessa condição, ficou. Bom, então vocês foram assaltados, assim como você, todo mundo foi vítima do assalto. Exato. E aí ele perguntou, e o senhor identificou quem fez isso com vocês? Sim, eu participei lá, inclusive da identificação quando eles foram presos.
Contra eles o senhor moveu alguma ação? O senhor identificou os bandidos. Eles te deixaram nessa situação, né, que te fragilizou, que te provocou esse dano na honra, na tua honra. Você promoveu alguma ação contra esses criminosos? Não, não promovi. Então, contra a empresa que te gera emprego, que recolhe previdência para você, você entra com ação, é isso? Então, já pensou se eu fosse condenar os supermercados, as padarias e farmácias de bairros que são assaltados quase todos os dias? Esse é o raciocínio do juiz moderno, da Justiça do Trabalho, que eu espero que impere e prospere. Tanto é legal essa reforma trabalhista que a gente vê que, comparado de janeiro do ano passado a janeiro desse ano, diminuiu 70% das proposituras de ações. Está todo mundo com medo agora. Não posso. Antigamente, pede tudo que der, deu, né? Hoje já não dá para pedir tudo. A sucumbência é pesada, né? A sucumbência ficou pesada. Acho que a gente está começando a buscar um ponto de equilíbrio. Então, ser empresário no nosso país não é fácil. E por conhecer e ter um pouco de sensibilidade a essa dinâmica, eu entendo que o administrador judicial ele não tem como exigir um passado perfeito do empresário da sociedade empresária. Quando a gente começa a fazer verificações de crédito, se baseando não só em fluxo de caixa, em aquilo que está declarado, balancete, DRE, a gente se baseia também no livro Razão Contábil. Só que nós sabemos que o Razão Contábil, e aí, se eu falhar aqui, eu gostaria muito que o senhor intervisse. 1756, pelas ordenações filipinas, vem um grande alvará real para o nosso direito comercial, e a ideia de que todo empresário tem que ter um livro empresarial. É época chamada de livro comercial. E ali, inclusive, aplica-se o princípio do sigilo, porque esse livro ele traz toda a engrenagem da empresa, todo o segredo, tudo que entra, tudo que sai, está ali escriturado. Mas o português ele era esperto. Ele dizia, olha, nem tudo pode estar escriturado. Então, para não correr esse risco, a gente tem que ter um plano B. Nasce o livro Caixa 2. Não começou aqui no Brasil esse problema, né? Trouxeram para a gente. Bom, então a gente sabe que acontece e não dá para exigir um passado perfeito. Eu entendo que entrou em recuperação judicial, a partir do momento que o juiz defere o processamento da recuperação, aí sim o administrador judicial tem que exigir uma contabilidade perfeita, até porque senão ele não consegue promover a verificação de crédito na forma da lei. Então não dá para ser 8,80 ou 80, considerando essa dinâmica que existe na vida empresarial. Mas também não dá, é impossível a gente ser conivente com algumas práticas. Eu estou diante de uma recuperação judicial super emblemática. É tão legal quando é emblemática, porque você começa... tem advogado de devedor aqui? Advogado de recuperandas? Tem. Advogados presentes? Vários, né? Advogados de credores tem presentes? Vários também. Administradores judiciais, eu já vi 2. Eu vi ele aqui e ela ali. Nós tivemos em dezembro, né? Lá no prédio, não lembro a região, na frente de um parque, né? Isso, Parque do Cocó. E, enfim, mas não é nenhuma crítica, tá? Mas a gente conhece como vai ser o perfil da dinâmica da recuperação a partir de quem é o advogado do devedor. Eu, pelo menos, conheço. Quando a gente conhece o profissional, você já sabe qual é a tônica que ele vai dar. Se é mais tranquilo, enfim, por aí você vai. Quando eu vi o advogado propôs, quando eu fui nomeado, eu já falei, vou ter sérios trabalhos, séria dor de cabeça. Mas vamos embora, vamos trabalhar. E aí, chega 2 colegas e me falam, cuidado com essa recuperação. Meu amigo, aí que você vai ficar preocupado mesmo, não tem jeito. 2 colegas seus que conhecem a matéria e conhecem o empresário, falam, cuidado. Eu falei, bom, então eu vou tomar cuidado. Aí eu começo a verificação de créditos. Eu estou lá na verificação de crédito, chega o credor João e fala,
eu sou credor de um grupo de empresas, mas deixa eu explicar uma coisa, administrador, sem advogado, credores humildes. Doutor, tem um problema. A empresa que eu sou credor não está no polo ativo da recuperação judicial. Não pediu recuperação judicial. Mas o meu crédito é relacionado no passivo. Eu falei, sério? Traz prova, o que o senhor tem? Ok. Credor B. O administrador, eu tenho... Meu crédito está relacionado aí, mas quem me deve é a empresa B, ligada a esse grupo, que também não está em recuperação judicial. Eu falei, bom, então a gente está diante de um cenário clássico, né, onde se necessitaria uma consulta. Eu falei, o que ele deve ter feito no linguajar popular? Deixou algumas empresas saudáveis fora e jogou o resto dentro. Bom, aí vamos trabalhar então como é que fica a questão da consolidação substancial, vai reunir em litígio consorciativo, juiz pode determinar ou não pode determinar, Daniel, se é um ato de requerimento, você só fixa lá que na hipótese de falência, enfim, aí tem toda essa situação emblemática de difícil, eu não vejo como difícil solução, acho até que é razoável, mas aí começam a nascer alguns problemas. Aí como eu tinha que tomar cuidado, eu chamei o contador da equipe e falei, ó, verifica para mim como é que está, dentro do fluxo de caixa do Razão Contábil, recebimento de cartão de crédito. Aí ele falou, Bruno, zerou. Caiu 90%. Eu falei, você está brincando? Ele falou, não. E aí eu pedi para uma advogada do escritório, falei, vamos buscar as fraudes clássicas. A Amanda Henry. Chamei a Amanda, falei, Amanda, está falando com ela? Né? Enfim, aí eu pedi para a Amanda, falei, Amanda, dá um pulinho lá na empresa, faz uma compra no cartão de crédito, pega o flipzinho da maquineta e peça a nota fiscal. Batata. Maquineta cai no lugar, numa empresa de gestão financeira, e a nota fiscal no nome de uma das recuperandas. Eu falei, bom, vamos lá, agora vamos para a investigação. Vamos buscar mais elementos. Pega a relação de credores informados para ele, vamos ver se tem cessão fiduciária. Nada de cessão fiduciária. Eu falei, agora eu vou fazer diferente, eu vou atrás. E aí eu pergunto para vocês, pode o administrador judicial, dentro da verificação de crédito, ter um papel proativo? Dele ir atrás do credor e tentar entender como nasceu aquela origem? Porque você oportuniza, você manda circular para o credor, informando qual é o crédito dele, o prazo que ele tem para poder habilitar ou opor divergência, né? Enfim, habilitar de um outro crédito ou opor divergência daquele crédito que eu estou informando que ele tem, a classe que ele está. Mas às vezes ele fica inerte. Posso eu provocar esse credor se eu estou num cenário como esse? A lei não tem previsão para isso. Alguém aqui abomina essa prática? É contrário a essa prática? Advogado de recuperando é contra isso? Bom, enfim, e às vezes não é culpa do advogado recuperando. Acho que muitas vezes não é. Ele não sabe como nasceram os créditos. Ele está com uma informação que foi declarada ali pelo cliente dele e aquilo que ele vai constar dentro dos anexos lá da petição inicial. Pois bem, eu liguei para um banco. Você está com crédito aqui, liguei para o jurídico do banco, você está com crédito aqui? Ele está falando que o teu crédito é pirografário. Tem cessão, tem aval? Comecei a perguntar. Aí ele falou assim, tem cessão. Ele manda para mim a cessão. Cessão dos cartões de crédito. Eu falei, bom, o que ele está fazendo? Ele está fraudando, né? E por aí vai. Então, meus amigos, esse trabalho de verificação de créditos, que teoricamente as informações têm que ser trazidas ao administrador judicial pelos credores. Pode o administrador judicial ter uma postura não prevista na lei para poder investigar? O que os senhores acham? Vamos fazer de conta que vocês, nós somos muito amigos, que a gente está conversando, e só para a gente, né, se entrosar melhor. Pode ou não pode? Eu vou fazer o defeito dele, né?
sabe uma situação interessante, que era uma prática comum, né? A gente está falando de verificação de crédito. Eu vou tentar trazer aspectos práticos. Era comum no começo da lei, crédito decorrente de alienação fiduciária. Chega o advogado recuperando e fala assim: administrador, seguinte, mantém aí, deixa que o juiz julga depois, senão você vai me tirar um ambiente negocial. Quem é a AJ já ouviu isso ou não? Quem é advogado de recuperando já fez isso ou não? Não precisa falar, estou brincando. Mas enfim, é uma prática comum. Você chega para o administrador e fala: olha, segura aí, faz de conta que você não viu essas alienações fiduciárias para você não massacrar o ambiente negocial. Gente, eu entendo que não muda nada no ambiente negocial, estando dentro ou fora e se tratando de alienação fiduciária. A matéria está literalmente consagrada, né? Não é indiscutível já. Enfim, hoje, inclusive, e eu não sei se é o primeiro caso, mas no estado do Mato Grosso, uma desembargadora determinou para a juíza, em primeiro grau, a criação, na verdade ela sugeriu, a criação de um incidente de destituição para o administrador judicial, considerando que ele excluiu os créditos, considerando que ele manteve todos os créditos decorrentes de alienação fiduciária, sabendo que a matéria, no entendimento do Tribunal de Justiça, ela é pacificada, no STJ também, e na lei prevista de forma clara. Olha que ponto a gente tem que tomar cuidado, né, para quem trabalha nessa área. A responsabilidade do administrador judicial é muito grande. Todos nós aqui sabemos que no aspecto penal ele responde por crimes praticados contra a administração pública e no aspecto civil com seus bens pessoais. Então, realmente, é um trabalho que demanda muita seriedade. Bom, e aí, isso porque ela constatou que ele tinha mantido esses créditos decorrentes de alienação fiduciária. Pois bem, meus amigos, então essa dinâmica de verificar créditos, ela vai muito além do que está previsto na lei. Ela vai muito além do que regras que deveriam existir, mas a lei não traz essas regras para a gente consegue hoje aplicar essas regras, porque o administrador judicial tem que trabalhar com equipe multidisciplinar, ele não dá conta, só o advogado de fazer esse papel, só o contador de fazer esse papel. Eu defendo que é necessário uma equipe multidisciplinar para poder apurar melhor esses fatos. Um trabalho de verificação de créditos é um trabalho também de investigação. Você está ali buscando e tentando fechar. Agora, como se faz numa recuperação judicial que você tem, por exemplo, 3.000 credores, 5.000 credores? Será que os administradores judiciais fazem uma verificação de crédito por crédito? É possível isso? Aí, na verdade, amigos, parte para a regra de auditoria, você vai para a amostragem. É impossível fazer verificação de crédito por crédito. Há algum tempo atrás eu conversava com um colega da KPMG e ele mesmo falou: Bruno, é impossível, a gente não dá conta. Pode colocar a equipe do tamanho que for, não vai conseguir. Então, a gente utiliza a regra de auditoria. Agora, se tratando das habilitações e oposições de divergência, a gente vai verificar a fundo. Uma prática comum, que sempre existiu dentro da administração judicial, é se verificar os créditos somente aqueles que são objetos de discussão, por habilitação ou oposição de divergência. É uma prática que os senhores consideram saudável, considerando o papel do administrador judicial, considerando a finalidade da verificação de créditos para o processo falimentar ou recuperacional? Eu tenho certeza que não. O administrador judicial ele tem que verificar todos os créditos. Ele tem que verificar como nasceu cada um desses créditos. Exceto nesse caso, onde você tem lá milhares de credores e você vai ter que, de fato, buscar uma verificação por amostragem. E, senhores, algumas dinâmicas interessantes, né, que dá para se fazer. A gente, às vezes, se depara, e aí eu vou mudar os papéis, tá? De advogado, devedor, de credor, de AJ, só para a gente exercitar o raciocínio. Numa determinada recuperação judicial, eu advogando para credor, eu
Achei muito estranho a relação de credores. Só escritórios de advocacia dentro da classe trabalhista. Só escritório de advocacia. E aí, meu cliente tinha um crédito de alienação fiduciária, classificado integralmente como quirografário pela Recuperando, entre outros créditos. Como é que eu, na qualidade de credor, vou ter tranquilidade com a verificação de créditos que será feita pelo administrador judicial? Como é que pode o credor provocar o administrador judicial dentro dessa fase administrativa da verificação de crédito? Eu tenho uma experiência boa e uma ruim para contar para vocês. Vou começar pela boa. Aconteceu isso, o que eu fiz? Eu entrei com uma petição para o administrador e já peticionei no processo, pedindo que dentro do prazo de verificação de crédito dos 45 dias, que se encerra depois dos 15 dias de habilitação, que ele trouxesse a originação de cada um dos créditos relacionados na relação de credores, com análise do razão contábil. Aí você está matando o cara, né? Se tem alguma prática, se existe uma eventual criação de crédito, esse é o cenário ideal, perfeito. E aí, ele foi buscar. E quando ele foi buscar, ele achou muitos problemas. Uma outra situação, também foi buscar. Mas aí a Recuperanda ligou e falou, vamos resolver isso, vamos fazer um acordo? Agora, já. Assim, aí você vai utilizando o que você pode. Né? O ambiente, por ser um ambiente negocial, às vezes você tem que ser um pouco mais duro nessas práticas. Mas eu já me compliquei. Mas, Bruno, essa questão do crédito, muitas vezes ela não tem controle efetivo contábil e ela pega pelo financeiro e não pela contabilidade. Desorganização, né? Desorganização mesmo. Desorganização. E, claro, pode ser outras coisas Pode. também. Mas quando você, assim, desorganização. eu percebi, Mauro, e percebi com a atuação de grandes escritórios, quando você incomoda muito, você não é interessante, né? Você, é bom fazer uma coisa. Enfim, mas teve uma situação uma vez que eu pedi tudo isso, aí o administrador judicial falou, tá bom, disponibilizou tudo que eu pedi, pode analisar. Aí eu levei para a equipe do escritório e analisamos, e chegamos numa porrada de problemas. Enfim, amigos, então a dinâmica da verificação de crédito, de fato, é a etapa mais importante. Né? Na falência, é a partir dos credores que nós vamos saber quem tem que ser pago, quem são esses credores efetivamente admitidos. Da mesma forma, o resultado numa Assembleia Geral de Credores, ela muda de forma significativa a partir do quadro que é republicado pelo administrador judicial. No começo dessa lei, tinha muita instabilidade nas decisões judiciais. Tinha discussão do crédito, faz 2 listas. Considera 2 listas para efeito de votação. Já viram isso? Acho que muita gente já deve ter passado por isso. Teve uma vez que, entre uma lista e outra, dava 300 milhões. Muda substancialmente o resultado da Assembleia. Então, senhores, de fato é um trabalho que demanda extrema responsabilidade. Então, Bruno, pois não. no caso, eu queria fazer a colocação e os créditos em expectativa de nós próprios, de advogados. Então, nós temos demandas judiciais, estão discutidas, petições de inébito, e as decisões ainda estão sob júri, se aguardando. Saiu, então, dentre essas demandas, decisões já com trânsito em julgado, e que o crédito dos honorários, da verba honorária, está contratada. Então, isso é um crédito em expectativa. Como é que ficaria isso na habilitação? Porque o decidido, e partindo para a execução de sentença, os precatórios serão emitidos no nome do demandante, do autor da ação, e os honorários, efetivamente, aos profissionais contratados, os advogados contratados. Aí sai, é expedido o requisitório, e já existe a falência, foi decretada a falência. E já tem habilitações desses créditos. E nessa situação dos créditos honorários, como é que ficaria a colocação dos créditos jogar dentro?
quero. Eu tenho 2 casos desses, nós ganhamos, estávamos já com a liquidação de sentenças, o precatório emitido, eu não sabia, nós não somos advogados do falido. Nós somos advogados dele em ações de recuperações de crédito. Mas só essa pergunta aqui do ele está dizendo o seguinte, olha, e no caso do advogado, como ficam os honorários advocatícios? Aí a gente tem que separar. A gente tem que separar em vários cenários. Primeiro, uma coisa é o advogado que atende a sociedade empresária, ou atendeu a sociedade empresária que pleiteou ou está em recuperação judicial. Outra situação acontece quando nós temos o advogado que está demandando contra a sociedade que está em recuperação ou teve a falência decretada. Eu digo até porque você falou, nós temos uma verba contratada, mas o honorário de natureza contratual, ele é com o teu cliente. Sim, né? Porque o cliente entrou em falência. Tá. Então o cliente então teve falência. Nós somos advogados, antes de ser decretada a falência, em processo de recuperação de créditos fiscais. Se a gente pegar... Se a gente de natureza alimentar, que é os honorários advogados. Se a gente pegar... Assim que eu tive um precatório, eu não tinha conhecimento da falência desse meu cliente. Até porque nós não estávamos mais dando assessoria a ele. Aí depois foi decretada a falência e nós estávamos já com o procedimento requisitório dos créditos precatórios. Aí o síndico da falência tomou conhecimento e peticionou nos autos que aqueles requisitórios dos precatórios fossem cancelados e encaminhados para a habilitação da falência. E, inclusive, os honorários do advogado também, que já estava separado para ser pago, contratado não é outra subsistência. Os honorários contratados que a gente pode permitir para poder abater o pedido de emissão do precatório. Também foram cancelados e ficou o valor todo consolidado da restituição do débito do nome do falido. E aí, os honorários do advogado? Se a gente pegar pela lei, no Estatuto de Falência, o artigo 83, inciso 5, diz que os honorários do advogado é crédito com privilégio geral. Ele, na verdade, ele fala de privilégio geral. Aí, obviamente, os tribunais, o STJ, pacificaram esse entendimento, dizendo que, por ter natureza alimentar, se equipara a crédito de natureza trabalhista. E que sofre as limitações do artigo 83, inciso 1, portanto, limitado a 150 salários mínimos, e o excedente cai para a classificação de privilégio geral, 83, inciso 5. Esse é o entendimento que existe. Né? Até 150 salários mínimos é equiparado a crédito alimentar, natureza trabalhista, está lá o primeiro a receber, depois dos extra-concursais, portanto, dentro do concurso de credores é o primeiro. A diferença que ultrapassa 150 salários mínimos cai para a classe 5. Tá? Então, essa é a regra que nós temos hoje. Em se tratando de honorários do teu cliente que teve a falência decretada. O que é diferente dos honorários contratados com o advogado que pediu a recuperação judicial, que é admitido como crédito de natureza extra concursal. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Pois bem, vamos lá. Mas é isso, William. Classifica como trabalhista, limitado a 150 salários. Conhecimento, porque nós não estávamos dando assessoria. Isso, mas ele retifica o quadro geral de credores ao constatar isso. Com o precatório já pronto, foi cancelado, foi feito o crédito total e é enviado para a massa família. E nós aí tivemos que nos habilitar. É isso mesmo, essa é a dinâmica. Trabalhista até 150 salários mínimos, o resto é privilégio geral. Ok? Vamos lá. Senhores, então dentro dessa dinâmica da verificação de créditos, cabe ao administrador judicial não se limitar aos títulos que estão pretendendo serem habilitados. É por esse motivo que a parte, eu acho que ela fica muito frágil, o pretendente da habilitação de crédito, quando ele não está efetivamente assistido por um profissional. Ele não sabe, na verdade, como é essa dinâmica e vai lá, efetivamente juntar um cheque, e não é esse o caminho. Pois bem, um ponto interessante. Quando o administrador judicial não tem elementos para poder republicar a relação de credores, porque ele não conseguiu documentos até esse momento da recuperanda
pode ele pedir prorrogação para poder apresentar essa relação de credores, ou ele apresenta com o que ele encontrou? Como é que vocês fazem? Pessoal, estou tentando, tudo que eu estou colocando é porque tem um caso prático atrás, tá? Só para a gente poder trazer a matéria de uma forma bem mais prática. Pergunto para vocês, de novo, ó. Eu estou fazendo a verificação de crédito. Esse caso do meu lado, há uma suposta fraude. Eu solicitei documentos da Recuperando. Aí a Recuperando me disse assim, ó, meu advogado pediu para não te fornecer nada. Aí eu falei, tá bom. Vou mandar um e-mail para ele, então, com cópia para você. Ok. Aí o protocolo em juízo, ó, estou solicitando tal e tal documento, solicitei aqui, o juiz determine que ele me entregue os documentos, porque eu não consigo fazer verificação de crédito. Eu preciso dos livros, eu preciso de informações, enfim. Pergunto para os senhores, não sendo entregue dentro do prazo dos 45 dias, que é o prazo para republicar essa relação de credores, pode o administrador judicial requerer a renovação do prazo até que sejam apresentados os documentos por determinação judicial? Tranquilo, tá? Eu entendo que sim. Tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre essa matéria. Mas é muito melhor eu não apresentar a lista do que eu apresentar uma lista cheia de vícios. Porque esta lista cheia de vícios, ela só vai ser retificada depois por decisão judicial. E vai atrapalhar toda a dinâmica do processo, da realização de assembleia, se eu tiver que esperar julgar impugnações para poder votar com o quadro depois de praticamente consolidado ou pré-consolidado. Atrapalharia muito essa dinâmica. Então eu sempre opto por pedir, se for o caso, né, em casos excepcionais, a renovação do prazo para poder apresentar uma lista segura, considerando a importância que tem essa lista para votação e para conhecer quem são os credores, do que apresentar. Mas se eu tive um caso interessante, atuando para credor, o administrador judicial pediu inúmeros documentos para a Recuperando. A Recuperanda não apresentou os documentos. Pediu de novo, não apresentou. Fez busca e apreensão. Pediu busca e apreensão dos livros, não conseguiu pegar. O juiz determinou que entregasse os documentos, não entregou. O cenário é cômodo. Não entregou. O que o administrador judicial fez? Excluiu todos os créditos que ele tinha dúvida. Uma recuperação de 60 milhões aproximadamente passivo, ele excluiu 38 milhões. Aí ele provocou o melhor dos mundos para Recuperando. E eu, quando eu falei com ele, eu falei, cara, você está lidando com um cara que é macaco velho, meu amigo. Você tem que... Não era esse o caminho. Agora já criou um caos. Por quê, senhores? Quando ele republica a relação de credores, existe um papel de comodidade do credor. Tem muito credor que acha, meu nome saiu lá, o administrador judicial me comunicou qual é o valor efetivamente do meu crédito, é esse crédito que eu tenho. Mas quando é feita a verificação, muitos não sabem que o crédito que efetivamente vai valer é o do momento da republicação da relação de credores. Pois bem, e aí, republicada, portanto, essa relação de credores, surgem alguns problemas, né? E aí eu fui procurado por um cliente que falou, olha, eu tinha lá 7 milhões no início, republicou, eu fiquei fora. Eu queria saber o que dá para fazer. Aí eu corro para o processo, passou o prazo da impugnação. O que você faz, meus amigos? O que vocês fariam? Passou o prazo para você impugnar, o crédito foi excluído pelo administrador judicial, qual seria o caminho do credor? Bom, eu construí uma tese de habilitação retardatária com pedido para poder votar, pedir em caráter liminar para poder votar, sustentando o seguinte: o devido processo legal, como ele ocorre dentro da etapa jurídica, também tem que ter na fase administrativa. Se por tantas vezes o administrador judicial oportunizou a Recuperanda que ela trouxesse os documentos de informação do crédito, quem é o maior interessado nisso? O credor. Então, se ela não forneceu, ele poderia ter entrado em contato com o credor. A justificativa que o administrador poderia dar é a seguinte: bom, mas ele tem um momento judicial para isso, ele vai lá e impugna. Não é isso. Eu tenho que analisar o efeito prático da republicação. O fato de eu impugnar não vai me trazer
necessariamente o direito de voto. Não vai me trazer a condição de figurar naquela lista. Até porque o próprio artigo 40 da Lei 11.101 de 2005 diz que para realizar a Assembleia Geral de Credores, enfim, mais ou menos nesse sentido, eu não lembro certinho o teor do artigo, não precisa da consolidação do quadro geral de credores no julgamento das impugnações. Perfeito. Então, olha o tamanho do prejuízo que nós temos, né, com condutas como essa, de excluir todos os credores, porque eu não estou encontrando ali, obviamente, a informação, como é que nasceu cada um dos créditos. Então, é cheio de contorno essa fase administrativa que acaba não batendo no Poder Judiciário. Acaba sendo literalmente administrada pela figura do administrador judicial. Ele tem que criar soluções para poder fazer essa verificação na etapa administrativa, sobretudo quando ele tem a consciência do que a lista que ele vai oportunizar para a republicação, ela é extremamente significativa. Pois não. No caso da recuperanda, ela fez o seu QGC, né, o seu quadro geral de credores, quando deu entrada no pedido de recuperação e colocou alguma lista de créditos. O administrador judicial simplesmente esqueceu de colocar alguns no edital para convocar para a Assembleia. E ninguém impugnou. Então, eu não fui citado ou intimado sobre aquele crédito. Se for aprovado a Assembleia, o plano de recuperação, aquelas pessoas que não estão no rol vão ter que se sujeitar da mesma forma? Simplesmente porque o administrador esqueceu de colocar. O edital é nulo. Os atos consequentes são nulos. Do direito. Não consigo enxergar de forma diferente. Eu estou falando isso academicamente, inclusive. Não há possibilidade. O seu nome, o crédito não está relacionado. Não foi efetivamente intimado para poder participar da ata assembleária. E depois, como é que você vai sujeitar um crédito que está excluído lá? Impossível. Então, isso é uma falha aí no edital. A nulidade da Assembleia. Da Assembleia. Tem que voltar, infelizmente. Eu tive um caso como administrador judicial. Eu verifiquei que a publicação tinha saído somente no Diário de Convocação de Assembleia. Somente no Diário de Justiça. Perdão, olha só, foi pior. Já tinha, eu substituí um AJ nesse processo, tinha feito a Assembleia, eu analisando, eu vi que depois que aprovou o plano, lá no momento que teve a convocação da Assembleia, foi feito via DJE, Diário de Justiça Eletrônica. E não estavam cadastrados todos os advogados que tinham peticionado dentro da recuperação judicial. Eu falei, o problema vai vir lá na frente. Eu, como administrador judicial, fui falar com a magistrada e expliquei a situação. Falei, olha, a senhora concorda? Ela falou, pode entrar com a petição. Eu entrei com a petição pedindo a nulidade de tudo. Parece que você está criando um terror, mas não é. Eu estou analisando um prejuízo que vai ser muito maior depois. Isso certamente poderia ser legado em grau recursal. E aí você vê os colegas bravos, né? Fui jogar bola com o advogado recuperando, ele chega e fala, por que você não ficou quieto? Ninguém ia falar nada. Cara, como é que eu fico quieto? Não tem jeito. Bom, senhores, então dentro dessa figura da verificação de créditos, a gente não pode se lastrear em informações exclusivamente trazidas pela recuperanda ou pelo credor. A gente, de fato, tem que buscar essa verificação com base nos documentos contábeis. Senhores, então, feita a republicação da lista, aí nós temos o quadro votante dentro da recuperação judicial. Obviamente, os créditos para poderem ser modificados vão ser por força de determinação judicial, considerando as impugnações que vão nascer, que podem nascer decorrentes aí dessa verificação de créditos. Um dado importante. E aí até só para complementar o raciocínio. Você descobre, na qualidade de administrador judicial, uma fraude na relação de credores depois que você republicou a relação de credores. Chegou notícias de créditos produzidos, e aí você vai efetivamente verificar e acha o problema. Como é que resolve isso? Como é que resolve, meus amigos? E aí? Antes ou depois da Assembleia? Nesse caso foi antes.
Bom, eu arguí uma tese, como era um crédito significativo, e que ele traria um impacto numa classe específica da Assembleia, eu aleguei justamente isso e solicitei judicialmente a retificação do quadro de geradores para fins de votação em Assembleia. Ninguém recorreu. Ninguém recorreu. Era indiscutível. Era indiscutível. Eu não peguei, infelizmente, né? Mas depois que chegou para mim, olha, o que aconteceu e tal. Mas não encaminhou o Ministério Público. Não foi encaminhado. Até porque nós concretizamos. Era uma produção, o crédito era duvidoso. Era muito duvidoso. Eu tive um caso que um credor era garantia real antes, ele fez uma renovação, abriu mão das garantias. Na véspera da Assembleia, a juíza havia acabado de assumir, ele pediu para ser qualificado como garantia real. Ele omitiu a novação, onde não tinha garantia, e a juíza concedeu. Com base nos documentos que ele ofertou, né? Ele não tinha como saber. Esse foi para o Ministério Público para estar rodando. E aí sorte é que o administrador, por cautela, ele fez duas listas. Duas simulações, porque como foi na véspera, ele fez duas simulações da Assembleia, uma considerando na garantia e a outra não. Nós alegando fraude. E aí depois veio a notícia que eu estava omitindo, né? A gente vê que muda muito, né, isso dentro da recuperação, quando o crédito é significativo, ele é expressivo. Se o pessoal para encerrar, vou trazer um caso que eu comecei a contar ontem, quando o professor Nilton fazia a sua exposição. E é bem interessante para a gente ver a importância, efetivamente. Óbvio que a gente, para falar de verificação de crédito, eu dei aula na FADISP, numa pós-graduação que o Daniel coordena em São Paulo, de falar de recuperação. Essa aula demorou 3 horas, professor Nilton, só para falar de verificação, e passou do horário a gente discutindo ainda hipóteses que poderiam acontecer. Mas é uma situação bem interessante. Eu vivi uma experiência, para mim, que acho que foi um dos maiores aprendizados em recuperação judicial, que foi numa recuperação judicial de uma usina, onde o maior conflito que tinha era com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele é clássico em todas as recuperações do país. Acho que é o banco que mais perde dinheiro, com todo respeito, porque não tem a dinâmica de negociar. Prefere perder, suportar os efeitos do plano, da decisão de homologação, do que ter qualquer negociação. Acho que provavelmente também porque aí eles vão falar, mas é por conta do Banco Central, a resolução que não prevê nesse sentido. Não procede, a Caixa Econômica tem negociado. No Brasil inteiro, eles criaram um departamento exclusivo para fazer as negociações. O mesmo ENGEA que existe para o sistema habitacional, né, no caso daquelas dívidas dos mutuários, enfim. Pois bem, senhores, analisem comigo o impacto. Tem os problemas que existiam antigamente, falando de uma recuperação que começou no ano de 2009, 9 anos atrás, né? Muita coisa mudou de lá para cá. A Recuperanda declarou que devia para o Banco do Brasil 42 milhões aproximadamente, dividido entre garantia real e classe pirografada. E diante dessa declaração, o administrador judicial não era aquele administrador judicial que efetivamente analisava. Houve uma oposição de divergência pelo Banco do Brasil, ele manteve o mesmo crédito sem nenhum fundamento, manteve o mesmo crédito. Na verdade, ele fundamentou que havia ação revisional sendo discutido o crédito, e que por esse estado de insegurança, ele não tinha elementos capazes de poder modificar o crédito. Tinha uma ação revisional. Então, se a ação revisional era para baixar para 42, mas o crédito do Banco do Brasil, supostamente com juros, isso e aquilo, aquelas cláusulas, que se você entrar em recuperação judicial, vai aumentar, vai ter vencimento antecipado, e por aí vai, o crédito foi para 300 e poucos milhões. Então isso se tornou efetivamente, ele era efetivamente o maior credor. E aí, por conta de tratativas da Recuperanda com o respectivo banco, eles criaram uma dinâmica. Mesmo sendo detentor de apenas 42 milhões, ele era o maior credor da Assembleia. Qual é o critério que se utiliza para suspender uma Assembleia Geral de Credores? Eu não vou aplicar as regras do quórum qualificado de votação de plano.
Você não vai votar por classe. Você não vai votar por cabeça. É com base no volume do passivo. E como ele tinha o maior passivo, só ele suspendia a Assembleia. Só ele, foi a primeira vez que eu utilizei a tese do voto abusivo na Assembleia de 92 para o ato de suspensão. Primeira vez. Porque nós enfrentamos, professor Nil, 12 assembleias. Porque ele aprovava a suspensão pelo tempo que ele achava que dava. Enfim, era muito novo ainda para muita gente. 2009 não tem muito tempo, mas era muito novo. Enfim, foram 3 anos de suspensão da Assembleia. Então, em 3 anos, nós não tínhamos falência. Em 3 anos, não tinha a concessão da recuperação judicial. E eu, como credor, comecei a ficar preocupado com a criação do passivo extra-concursal. Qual era o tamanho do passivo extra-concursal que vinha sendo criado dentro daquela recuperação judicial, porque era uma recuperação extremamente duvidosa. Surge então uma determinação do Tribunal de Justiça determinando que faça-se 2 listas e 2 votações. Uma considerando 42 milhões, outra considerando 300 e poucos milhões para o Banco do Brasil. Mudava tudo. Mudava tudo. 42 para 300 e pouco, muda completamente a dinâmica. Eu acho que não há mais decisão dos tribunais nesse sentido. Né? Eu nunca mais vi. Até porque se continuasse, ia continuar o caos que existia no começo. Pois bem, e aí, meus amigos, a gente tentando criar a solução para poder escapar daquele cenário. Por algum motivo, para tentar efetivamente negociar, o Banco do Brasil colocou uma condição para a recuperanda, que a gente só foi compreender depois que decretou a falência. Vocês viram onde foi parar, né? Decretou a falência. E aí, qual que era a dinâmica? Desistam de todas as ações revisionais que a gente vai negociar com vocês. E eles desistiram de todas as revisionais. É obviamente que nós, credores, entramos com um recurso de terceiro prejudicado, porque todos nós seríamos fatalmente atingidos por aquele cenário. E aí, com essa tese do abuso do direito de voto, a gente não conseguiu em primeira instância. Era um entendimento ainda pouquíssimo explorado, e a gente estava utilizando, não era para votação de plano, era para suspensão, então era uma hipótese nova, e aí o próprio juiz na época falou assim, olha, não tem nenhum entendimento jurisprudencial nesse sentido, eu não vou inovar. Penso diferente, eu acho que a gente tem que ser protagonista, principalmente em situações como essa, porque o cenário era muito injusto. Só acabou isso no dia que nós descobrimos que o referido banco não podia participar de um comitê de credores. Estudando a resolução do Banco Central, fomos tentar achar soluções. E aí, quando nós propusemos, e foi convocada uma assembleia especificamente para poder instalar o comitê, o banco entra com uma petição requerendo a falência da recuperanda. Mais um abuso no exercício do seu direito. Então percebam, agora eu consegui aqui, professor Newton, espero eu, né? De uma forma muito singela, muito superficial, juntar a verificação do decreto ao abuso do direito. O impacto que gerou aquele crédito, né, por força da desistência de uma ação judicial, associado ao abuso do direito do banco. Então, efetivamente, foi esse o cenário que aconteceu, a gente já conseguiu mudar dessa forma. Pois não? Eu entendo, na verdade, que como a ação revisional não tinha nenhum julgamento, não tinha como admitir os 42 milhões. O crédito era líquido, era 300 e pouco, estava certinho, enfim. Se viesse depois, teria que identificar. O problema é que essa situação, ela trouxe muita insegurança para aquele começo do processo, onde os entendimentos ainda não estavam consolidados. Né? Mas eu entendo que teria que trazer o valor integral, considerando que eu teria que ter um trânsito em julgado lá para poder identificar o valor. Só que começou tudo errado. Né? E aí terminou errado também, decretou a falência. Não tinha nenhuma necessidade, mas foi o que aconteceu. Senhores, então, só para concluir esse nosso bate-papo,
Na verdade, o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês algumas experiências apenas que a gente vivencia no dia a dia dessa seara e trazer para vocês eu não tenho dúvida que todos aqui já têm certeza disso, a importância da verificação de crédito. Ela realmente define os rumos do processo parlamentar, do processo recuperacional, especialmente na recuperação judicial que eu tenho proposto nos resultados assembleares. Isso demanda extrema responsabilidade do profissional que vai promover essa verificação de créditos. Só para eu não esquecer, as hipóteses que a gente vê de forma mais rotineira, que às vezes não é objeto de verificação pelo administrador judicial, são os créditos decorrentes de fomento mercantil. Qual foi? Como é que entrou isso? Cadê as duplicatas que foram pagas? Porque há um desvio muito forte do ramo do fomento. Ou não há? Há um desvio muito forte do fomento mercantil. Cadê as duplicatas, os boletos que foram pagos para o administrador judicial conseguir fechar esse raciocínio? Se o crédito efetivamente existe, se foi utilizado pela pessoa jurídica em recuperação judicial, ou se foi para outra finalidade. Então, são vários pontos que a gente tem que estar atentos para poder não cometer nenhum ato de ilegalidade. Tá? Obviamente, é apenas uma reflexão da importância das atribuições que deve ter o administrador judicial no exercício das suas funções, sabendo que ele não tem como beneficiar ou criar qualquer prejuízo à recuperanda ou aos seus credores, mas que ele tem que trazer credibilidade, segurança, transparência para o processo. O administrador judicial, como onga-manos do magistrado, não pode ter uma outra postura que não seja essa. Sobretudo, pelo risco que ele tem de uma conduta como essa, respingar não só no prejuízo de credores ou da própria recuperanda, como também do magistrado que o nomeia para essa sublime missão. Ok? Foi um prazer imenso poder bater um papo com vocês. Pois não? Na legislação anterior, se o comissário, para preparar um relatório, ele teria que ter uma perícia. Obrigatoriamente teria que ter essa perícia. Hoje, na nova legislação, Não, hoje está dispensado. Não é necessário. Na área não é necessário, não é obrigatório. Mas eu vejo como necessidade. Eu não percebo essa solicitação dos administradores. A pessoa fala muito em crédito, mas a gente também tem que verificar, não só os créditos, a gente tem que verificar, inclusive, o realizado. Eu, de certa forma, cheguei a fazer várias perícias nas empresas que estavam na época de concordata, de falência, até mesmo para verificar se existia um crime pavimentado. Então, eu acho que está faltando até para o próprio administrador esse apoio, um contador, uma perícia contábil, para verificar não apenas crédito, como foi dito aqui, mas até o realizado dele. Eu cheguei a fazer perícias onde o realizado, de certa forma, era fictício. E ali, a empresa que na época estava pedindo uma concordata, na verdade, ela já estava cometendo, inclusive, um crime parlamentar, que estava falando. Então, eu vejo hoje essa ausência da perícia dentro da recuperação judicial. Qual que é o teu nome? Divino. Divino? Divino. Divino. Concorda ou discorda? Concorda em parte? Discorda em parte? Acho que é isso que é o legal do debate acadêmico. Eu concordo quando a gente tem que ter uma verificação intensa, próximo do que é uma perícia. É por isso que eu defendo a equipe multidisciplinar, porque o advogado não tem capacidade para fazer isso. Ele pode ter uma boa noção, mas a gente vai precisar de um profissional contabilista, sem sombra de dúvida, para fazer essa análise. Assim como precisa de um economista, durante o cumprimento do plano, para analisar qual foi o fluxo de caixa projetado e qual é o fluxo de caixa realizado. Tem inúmeros fatores, que cabem dentro dessas atribuições dos AJs. Mas, se a gente fosse partir para uma perícia, a gente quebra toda a dinâmica que busca a atual lei.
O maior problema que nós temos do decreto é o descrédito que ele proporcionou, a morosidade que ele trouxe. Agora, o administrador judicial ele tem que ser, obviamente, proativo no sentido de que, tendo dúvida, é para onde eu caminhei. Eu pedi a abertura de um incidente e solicitei nos autos principais a perícia, porque eu não tenho elementos suficientes hoje para poder produzir um quadro geral de credores. Em se tratando de falência, é comum a perícia. Até por conta da essência do processo falimentar, eles não me corrija, professor Nilton, se eu estiver errado, mas se eu não me engano, falere, vem de desfalecer, sumir. A própria originação em latim diz isso, né? Há quem diga, inclusive, que em falência há presunção de fraude. Mas eu entendo, então, que na falência, de fato, dá para aplicar isso, tem que ser essa regra, mas pela dinâmica que necessita uma recuperação judicial, e para você também não deixar os credores a ver navio, se fosse partir por uma perícia, não haveria tempo hábil, sobretudo nas grandes recuperações judiciais, que nós temos lá inúmeros credores. Para realizar o prazo de blindagem para poder realizar a assembleia teria que ser de pelo menos 360 dias. Em que pese na prática está chegando nisso, né, com as prorrogações. Então, assim, eu não consigo imaginar a hipótese da perícia dentro da recuperação judicial. Eu acho que a investigação intensa ela é importante. A análise tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar, com a participação efetiva do contador, e, havendo dúvida, solicita a perícia. Dentro do que você falou, eu concordo